Então, saindo do período de pré-patogênese para agora o período de patogênese, nós vamos entender que esse período é um período que se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos vão exercer sobre o ser afetado. Nós podemos entender que existem etapas, uma etapa que a gente pode chamar de subclínica, um período que coincide muitas vezes com um período de incubação para muitas doenças infecciosas, onde os sintomas e os sinais ainda não são bem específicos daquela doença, um período prodrômico e um período clínico. A história natural da doença, dentro do período patogênico, também pode ser dividida em estágios. Um momento inicial de interação estímulo susceptível, onde você tem todas aquelas condições prévias, sejam os fatores ambientais, próprios do ser afetado, do ambiente, da sociedade, promovendo uma interação entre estímulo e susceptível, que levam a alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas, com inicialmente um período de incubação, com a ultrapassagem daquilo que a gente chama de horizonte clínico, manifestação de sinais e sintomas clássicos próprios da doença, no estágio clínico, e finalmente culminando com cura, invalidez e cronicidade. Então é como se fosse uma linha do tempo. É uma linha do tempo. Você tem um período pré-patogênico e um período patogênico. Dentro do período pré-patogênico, falamos de todos aqueles elementos inerentes. Dentro de um período patogênico, temos uma fase que a gente chama de pré-clínica, uma patogênese precoce. Temos uma doença precoce discernível, num quadro inicial de manifestações clínicas, até uma doença avançada com suas complicações. Aqui, um horizonte clínico, que é ultrapassado a partir do momento que a patogênese precoce atinge a doença propriamente dita, com suas complicações que levam à recuperação, que podem levar à invalidez ou à morte. É nesse processo que nós vamos ver o que vamos falar mais à frente, que a epidemiologia, lançando conhecimento, lançando mão do conhecimento da história natural da doença, vai promover ações de prevenção primária, secundária e terciária. Então, num período pré-patogênico, novamente, trazemos aqui uma interação agente, hospedeiro e ambiente, uma balança, onde o vetor de estímulo pode estar levando para uma condição do curso da doença. Um período de latência, mudanças tissulares, celulares, bioquímicas, até a manifestação com sinais e sintomas. E, finalmente, um desfecho, um dano, uma cronicidade, uma cura, um óbito. Temos aqui a interação do estímulo com o hospedeiro e a reação do hospedeiro. E temos aqui no período pré-patogênico o entendimento dessas condições epidemiológicas, desse equilíbrio epidemiológico para a promoção de ações, que vamos ver que elas podem ser de prevenção primária, mais uma vez, prevenção secundária ou terciária. Antes de detalharmos os quadros anteriores, eu queria trazer o conceito de Winslow, conceito de prevenção, que dentro, aliás, não é nem de prevenção, mas dentro do conceito de prevenção, devemos trazer aqui o que a gente chama de saúde pública, que é a ciência e a arte de evitar doenças, ou seja, de prevenir, prolongar a vida, trazer condições de aumento da expectativa de vida, de cura, da mínima invalidez.
e de desenvolver a saúde. Seja esses elementos dentro das condições física e mental e a eficiência dessa saúde, através de esforços organizados da comunidade que promovam o quê? O saneamento do meio ambiente, das condições do ambiente, dentro do que a gente falou, dentro das vertentes, dentro da linha biológica, climática, social, própria do indivíduo, o controle das infecções na comunidade, dos vetores, a organização de serviços médicos e paramédicos que estejam na cobertura de um diagnóstico precoce, de um tratamento preventivo e de um aperfeiçoamento dessa máquina social, assegurando a cada indivíduo dentro da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Estamos falando das melhoras das condições pré-patogênicas. Estamos falando da diminuição do fator de risco, dos fatores de risco, indo para o que a gente viu lá de risco mínimo. Então, a história natural da doença, ela nos ajuda a tomar atitudes de prevenção, de ver antes, por meio da arte da saúde pública. A prevenção, ela deve ser entendida que ela ocorre não só quando não está doente, no período pré-patogênico, mas também no período patogênico. Quando se implementa ações e correções no processo de saúde-doença, sejam elas primárias, secundária e terciária. Então, dentro dessa linha do tempo da história natural da doença, temos ações de prevenção primária, antes do início ou bem no início da exposição a fatores de risco, no início biológico da enfermidade, tentando cessar essa exposição, prevenir essa exposição. Essa prevenção também pode ser dentro de uma esfera, dentro de um nível secundário de rastreamento, de precocidade. Estamos falando de diagnóstico precoce, tratamento precoce, intervenção precoce. E essa prevenção também pode ser terciária, onde eu crio condições de reabilitação, onde eu evito o óbito, onde eu diminuo a invalidez, ou eu promovo uma cura completa. Uma cura onde as condições iniciais de saúde possam ser restabelecidas. Eu queria voltar aqui novamente, então, àqueles 2 slides. Aqui, dentro do período de pré-patogênese, a gente tem a suscetibilidade. As ações de prevenção primária são de promoção da saúde e de proteção específica. No período patogênico, estamos falando aqui de diagnóstico precoce, limitação do dano, de cura. Na prevenção terciária, estamos falando de reabilitação. Estamos falando do período de convalescência, estamos falando de um período de recuperação. Na prevenção secundária, eu queria trazer aqui também o termo limitação do dano. Também ela entra dentro, juntamente com o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, em prevenção. A reabilitação já ficaria para uma situação de prevenção terciária, onde a doença já existiu, sinais e sintomas se instalaram, houve grande dano tissular e não dá para se voltar totalmente à condição prévia, mas tenta-se, na medida do possível, dar a melhor condição de saúde dos indivíduos. Então, a prevenção primária deve ser entendida como ações de prevenção, promoção à saúde, seja quando se promove melhores condições de moradia, de escola, de lazer, de alimentação e educação. Proteções específicas, como saúde ocupacional, uso de proteção audiométrica em grandes indústrias, a higiene, quando, por exemplo, a gente promove nos restaurantes o uso da lavagem das mãos, de luvas em hospitais, de máscara.
né? O aconselhamento genético, por exemplo, em condições que o casal tenha grande chance de gerar filhos com defeitos genéticos. E o controle de vetores, por exemplo, do Aedes na dengue. A prevenção secundária vão entrar elementos como o diagnóstico precoce, exames de detecção para diagnóstico precoce, isolamento para evitar a propagação de doenças, tratamento para evitar progressão da doença, e limitação de incapacidades. A prevenção terciária, limitação do dano, principalmente no nível onde estamos promovendo reabilitação. Aqui entra a fisioterapia, entra a terapia, o emprego para o reabilitado tão importante nas políticas públicas e de inclusão social. Bem, pessoal, era isso que eu queria deixar. Está aí o meu e-mail. E lembrando que o homem é o elemento mais importante na história natural da doença, porque mais do que necessariamente ser o que vai ser atingido, afetado, mas ele é o grande elemento que pode transformar a realidade, diminuindo as condições que levam ao surgimento da doença e, principalmente, se prevenindo dentro de várias esferas a partir de ações dentro de uma esfera social. Muito obrigado e estamos à disposição.